em 2018, o mercado da cannabis nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, já era maior que o mercado farmacêutico no Brasil inteiro. Hoje eu vou conversar com o Gustavo Palhares, ele é cofundador e co-CEO da Easy Labs, uma empresa, uma farmacêutica que explora o mercado de cannabis medicinal. E a gente marcou a inspeção para outubro de 2020. Se a gente não tivesse pronto em outubro de 2020 e fosse aprovada a nossa certificação, a gente quebrava, porque a Anvisa só ia retornar lá 8 meses depois e a gente não ia ter caixa para isso. Right now, we're extremely concerned by the surge in cases we're seeing in some countries, particularly in Europe and the Americas. Eu sou advogado de formação, sou de Belo Horizonte, né? E quando eu tinha 21 anos de idade, eu mudei para São Paulo e terminei minha faculdade aqui em São Paulo. Na sequência, eu comecei uma trajetória ali no direito, escritório de advocacia, trabalhando com M&A e estruturação de negócios, principalmente. E depois disso, eu fiquei muito conectado com algumas, envolvido em algumas transações ligadas aos Estados Unidos. Então, eu cheguei a ser sócio de um escritório de advocacia, a gente tinha uma filial nos Estados Unidos e eu ia constantemente para lá. E mais ou menos nessa época, isso foi em 2015, 2016, começou a surgir um mercado que chamou muito a minha atenção e a atenção do meu sócio, né? O Guilherme, que é meu sócio. Que é teu sócio hoje na Easy Labs. Exatamente, que é cofundador também da Easy Labs. Ele é um cara brilhante que veio do mercado financeiro. A gente estava fazendo algumas transações juntos nessa época, então a gente estava um pouco mais próximo. E coincidentemente, eu e ele, a gente estava no mesmo momento, tanto profissional quanto pessoal, assim. A gente estava numa busca de um propósito. E quando nessas idas e vindas dos Estados Unidos, coincidiu também com a época da abertura do mercado e regulamentação do mercado da cannabis nos Estados Unidos. E chamou muito a nossa atenção. Chamou a atenção por alguns motivos. O primeiro, por conta da taxa de crescimento desse mercado. Assim, em 2018, o mercado da cannabis nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, já era maior que o mercado farmacêutico no Brasil inteiro. E quando a gente olhou para o Brasil, né, a gente falou, mas beleza, e o Brasil, como é que ele vai se posicionar dentro desse mercado? E aí a gente viu que o Brasil já existia uma regulamentação na época, uma regulamentação precária, que estava tendo uma nova regulamentação que ia chegar e que o mercado tinha um problema: acesso e produtos de qualidade. Pouca gente sabe, mas o Brasil, na minha visão, seguiu um dos melhores modelos, se não o melhor modelo regulatório do mundo. Por quê? Aqui ele começou desde o início com a Anvisa se posicionando, que é uma agência reguladora do país, independente, que tem uma autoridade muito grande, é extremamente respeitada e é federal, é respaldada por lei federal. Então o Brasil é federalizado e seguiu o caminho do mercado farmacêutico. E a gente conseguiu enxergar isso no início da formatação dessa regulamentação. Beleza, imagino que nessa época a cabeça de vocês devia estar fervendo de ideias, tal. Como que foi o momento que vocês decidiram, falando assim, putz, aqui tem um negócio e beleza, vamos, sei lá, conta um pouco como é que foi essa transição também, né? Vocês deixaram seus trabalhos nos escritórios, no mercado financeiro, mas como foi essa decisão de falar assim, maravilha, então vamos começar um business aqui, vamos investir tempo e dinheiro? A gente começou a acompanhar muito de perto o mercado, né? Cada um ainda nas nossas profissões antigas e aí a gente fazia isso, né, em paralelo. Então a gente tem vários casos de pedia férias ou falava que tinha que resolver um problema familiar, pegava as economias, parcelava a passagem e ia para os Estados Unidos. Ou fazia a mesma coisa pesquisa para entender o mercado, fazia isso, ia para o Uruguai, entender o mercado, ver esses movimentos. Colômbia, a gente viajou bastante, conversamos com muita gente para poder entender realmente qual que era a direção desse mercado. O momento de virada de chave foi quando
a gente conseguiu um primeiro contrato. A gente, na época, quando a gente fundou a Easy Labs em 2018, não existia ainda a regulamentação que previa, que possibilitava a fabricação interna no Brasil. Porém, ela possibilitava que o paciente importasse um produto de cannabis. A Anvisa, ela permitia isso. Então, a gente criou uma operação internacional, baseada fora do Brasil, onde a gente terceirizava a fabricação dos nossos produtos com uma empresa nos Estados Unidos, depois na Itália. A gente criou um hub logístico no Uruguai e a gente fazia a terceirização da fabricação, mandava os produtos, ficavam armazenados num hub logístico farmacêutico no Uruguai e fazia uma operação de e-commerce com os pacientes quando eles eram autorizados a importar. Então, em uma dessas viagens, a gente já estava já tinha formatado um modelo de negócio na nossa cabeça, a gente já tinha, né, nosso CNPJ, e aí eu fui para os Estados Unidos, sentei com essa empresa lá, que depois, inclusive, virou a maior empresa de cannabis do mundo. E eu fechei um contrato de fornecimento com eles. A gente já tinha fechado o contrato de logística no Uruguai, faltava essa ponta. A hora que a gente fechou isso, que eu voltei para o Brasil... Você ainda estava no escritório? Eu ainda estava no escritório. Eu falei, Guizão, agora a gente tem um negócio. E aí eu falei, cara, eu tô pulando 100%. No começo de 2018, vocês decidiram, beleza, pularam all-in no negócio. Havia clareza na cabeça de vocês do quanto de grana era necessário? A gente tinha algo em mente antes de ter a regulamentação de 327, que é a RDC 327, que, né, um parêntese, ela prevê regras de registro de produtos de cannabis, ela cria a categoria produtos de cannabis para venda no varejo, nas farmácias. Mas antes de ter essa regulamentação, existia um caminho que era o registro como medicamento já de cara. E aí a gente teria que fazer estudos clínicos, que são extremamente custosos e demoram muito tempo. A regulamentação que criou a categoria de cannabis, ela deixou você entregar os estudos clínicos depois do registro. Ela deu 5 anos para entregar. Mas na época não tinha isso. Então a nossa visão era de ter medicamentos de cannabis com estudos clínicos. Então o nosso roadmap era alongado, mas a gente já tinha essa visão. O que acontece é que a regulamentação da Anvisa, ela criou um caminho temporário para você ir para mercado antes dos estudos clínicos, mas ela ainda quer que as indústrias façam os estudos clínicos. Então a gente se preparou para um caminho mais difícil no início. E depois vieram boas notícias regulatórias que facilitaram um pouco o desenvolvimento do negócio. Como que foi o desafio de passar esse pitch para os investidores e falar assim, putz, a gente tem uma ideia, a gente tem uma visão de mercado aqui legal, mas basicamente a empresa ainda não gerava nenhum real de venda, não sei se esse era o caso. Mas esse é o tipo de negócio que não se começa com 150 mil reais. Né? Então, como é que foi o desafio de vender isso para os investidores? Falar assim, porra, precisamos de uma grana minimamente considerável aqui para começar a dar os primeiros passos. O ciclo de desenvolvimento mais tradicional é um pouco mais alongado, então... Não é daqui a 6, 9 meses que a gente já vai estar numa escala absurda. Conta um pouco como que foi esse desafio assim. Diferente de você que começou a empreender lá em 2005, que, né, não tinha mercado, ninguém pensava em investir em nada, não existia investidor anjo, né? A gente estava num momento ali em 2018, 2019, que as pessoas já estavam se atentando um pouco para esse tipo de oportunidade. A gente, né, na nossa carreira, a gente conseguiu, e na nossa história pessoal, a gente conseguiu construir, né, uma rede muito boa e contatos muito bons, então, e é um nome muito, muito bom também no mercado. Tanto eu quanto Você acha que essa rede de relacionamento
pessoal que vocês tinham profissional ajudou ali a vocês... Ajudou bastante, acho que ajudou bastante nessa primeira captação que a gente fez. Então a gente já tinha... Quanto tempo levou? Em 3, 4 meses ali a gente conseguiu levantar. Legal. Então foi até rápido. Na época, né, tinha o valuation era o primeiro valuation nosso ali, inicial, então tinha um upside muito interessante para um mercado que estava começando a fazer barulho lá fora. Então, teve um Family and Friends de 2 milhões, mais ou menos em 2019, 2020, aí teve uma outra captação de 8. Isso. Também mais ou menos ali, 2020, 2021, é isso? Foi exato. Vamos arredondar aqui, 10 milhões. Onde que vocês aplicaram essa grana? Quanto tempo durou? Foi bem certinho o planejamento que vocês fizeram ou não? Fugiu um pouco ali do escopo? Gastaram antes? Então, como é que foi? Assim, Zé, a gente... Talvez por ser mineiro, assim, né, bem mão fechada, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação à capital. Então, isso foi algo... A gente viu alguns maus exemplos fora do Brasil, no mercado da cannabis, onde as empresas, os empreendedores gastavam muito dinheiro. Então, a gente conseguiu sempre cumprir e entregar, que eu acho que é algo muito importante, né? Acho que levantar capital não é algo tão difícil, mas para você continuar nessa jornada, e a gente estava conversando aqui antes, né? Levantar capital ele pode ser para vários motivos, várias razões. Exato. Pode ser para você construir um negócio, pode ser para você financiar um novo produto, pode ser para você expandir. E para você fazer isso, você tem que ter um histórico de entrega. Sim. Né? Então a gente sempre teve uma preocupação muito grande com isso. O que vocês entregaram com esses 10 milhões aqui? A gente adquiriu uma indústria farmacêutica. E a gente fez uma reforma muito grande, preparando essa indústria para ser a primeira indústria farmacêutica especializada em cannabis 100% certificada pela Anvisa. O que ocorreu no início de 2021. Em paralelo, a gente rodava aquela operação da importação com produtos terceirizados, fabricação terceirizada. Com o label de vocês? Com o nosso label. Então a gente foi rodando ela, depois a gente foi descontinuando ela a partir do momento que a gente foi tendo nossos produtos próprios. Entendeu? Então ela ajudou ali a amortizar um pouco ali os investimentos e tudo mais. Mas em 2020, quando a gente fez a primeira aquisição e fizemos uma reforma muito grande, eu acho que a gente teve 2 desafios muito interessantes aqui, que eu acho que vale a pena compartilhar. O primeiro deles foi que 2020 foi pandemia. Sim. Né? Então, a gente estava se preparando ali para fazer uma reforma na indústria e estourou a pandemia. Então... Vocês já tinham feito a aquisição e vocês iam fazer uma reforma? A gente tinha feito a aquisição e ia fazer uma reforma e a gente estava formando time. Nossa. E para desenvolver a nossa tecnologia, desenvolver nossos medicamentos. Então, quando isso aconteceu, a nossa sorte é que indústria farmacêutica foi considerado... Essencial. Atividade essencial. Então, assim, cara, a gente fechou o portão lá com o tapume e fomos pra cima. Acho que eu e meu sócio, a gente deve ter feito 2 dias de home office. A gente não tinha escolha. A gente tinha um capital limitado e a gente tinha uma inspeção marcada da Anvisa. Deu medo na época? Em outubro de 2020. Como estava teu mental e emocional? Cara, estava 100% direcionado a fazer dar certo, porque a gente não tinha outra alternativa. E a gente marcou a inspeção para outubro de 2020. Se a gente não tivesse pronto em outubro de 2020 e fosse aprovada a nossa certificação, a gente quebrava, porque a Anvisa só ia retornar lá 8 meses depois e a gente não ia ter caixa para isso. Então, porque aí nesse período você sentiu que manter. Certo? Exatamente. E aí você não tinha caixa para sobreviver aquilo. Então a gente tinha que ser certificado. Vida ou morte, literalmente. Exatamente. Então, assim, falhar nunca foi uma opção, uma alternativa. A gente tinha que fazer dar certo. Então, a gente conseguiu formar um time muito bom. A gente trouxe uma pessoa que liderou essa equipe, que é a Rafa, que fez um trabalho fantástico ali de formação
inicial do nosso time. E aí, cara, era final de semana, era madrugada. Eu e o Guilherme, a gente não é técnico, né? A gente atuava na gestão desses processos, mas a gente estava lá, nem que fosse para... A gente virou estagiário do nosso, do nosso time. Junto. Então, onde fica a sede da empresa? Onde que é? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Tá. Então, e aí, em outubro de 2020, a Anvisa fez a inspeção e a gente recebeu todas as certificações que a gente requereu. E aí a gente passou a ser a primeira indústria farmacêutica do Brasil autorizada pela Anvisa. Foi a primeira mesmo, de Fomos fato. A primeira, baita de fato. Conquista, né? E aí depois a gente continuou seguindo o nosso caminho da verticalização. Eu queria que você falasse um pouco dessa última rodada que vocês fizeram, dessa última captação. Pelo que eu entendi, foram 2 fases, e aí eu queria entender, né? Porque são modalidades de acesso a capital diferentes, são parecidas, mas são diferentes. Então, pelo que eu entendi, teve uma parte aqui que foi um Venture Debt pelo Itaú BBA e teve outra parte, complementação, que foi uma rodada de equity puro. Provavelmente os investidores entraram como acionistas, mas essas 2 coisas têm características diferentes. E aí eu também queria que você explicasse o porquê que vocês planejaram dessa maneira, quais são os prós e contras. Sim. Eu imagino que por ter Venture Debt, me corrija se estiver errado, mas teve até uma preocupação com evitar diluição desnecessária, por vocês já estarem num caminho também de Product Market Fit. Então, ok, eu já tenho mais segurança, mais previsibilidade na minha geração de receita. Mas eu queria que você contasse um pouco do planejamento da execução dessa rodada de 40 milhões com essas 2 formatos aí de dinheiro. Não, legal. Foi exatamente isso. Eu acho que quando, né, a companhia foi ganhando mais musculatura, né, a gente foi lançando produtos no mercado, fechando grandes contratos que dão uma previsibilidade maior de geração de receita, comprovando outras linhas de receita do grupo também. A gente começou a ficar mais atraente para o mercado de dívida. E o momento que a gente está é um momento de crescimento muito grande do valor do negócio por conta de tudo que a gente está conquistando e de maneira pioneira, né? A gente tem um first mover advantage ali de posicionamento no mercado muito claro. Né, voltando, o mercado de dívida começou a ficar atraente para a gente. Como a gente está numa crescente de valorização do nosso negócio, o dinheiro de dívida para a gente hoje ele é mais barato. Por que é mais barato? Porque o nosso negócio vai se valorizar muito, depois eu consigo pegar uma captação de equity, teoricamente, num valuation mais interessante, por conta de tudo que a gente está entregando. Ótimo. Então, né, evita diluição também nesse momento. De qualquer forma, também a companhia tem um limite de alavancagem. Então, por isso a gente compôs ali uma parte de dívida e uma parte de equity. Vocês vocês chegaram a fazer algum roadshow com bancos ou o Itaú BBA bateu na porta? Como que foi essa união aí? A gente foi conversando com alguns, mas o que mais tracionou realmente foi o Itaú. A gente teve uma empatia muito grande lá com o time. Eu acho que o Itaú começou a perceber que ele estava participando das empresas em estágios muito avançados e perdendo a oportunidade ali de ter uma remuneração durante esse período de crescimento. Então, eles começaram a olhar e fizeram, né, alguns investimentos de venture debt em empresas que eles acreditam que é o cavalo vencedor dos seus respectivos mercados. Então, a gente tracionou mais com o Itaú. A gente ficou numa construção longa com eles, demorou um ano. Quase um ano para a gente fechar. Mas foi super, super importante para a gente naquele momento. Eu acho que aí eu queria chamar a atenção aqui para outro aprendizado super importante. Eu faço questão de repetir isso sempre que vem.
a expectativa de tempo que os empreendedores têm no processo de captação. Então, eu lembro que você falou, a primeira captação aqui que vocês fizeram, Family and Friends, você falou, pô, foi rápida, demorou 4 meses. A captação com o Itaú, quando vocês já são uma companhia mais robusta, já tem, né, várias conquistas, já tiveram bastante grande investimento. Cara, demorou 1 ano. O que eu vejo muito comum, que eu acho fundamental, a gente gerenciar essa expectativa, seja por uma questão mental, emocional do empreendedor, seja por uma questão de caixa. Para você botar 15 milhões de venture debt para dentro, demorou 1 ano. Numa companhia como vocês. Imagina alguém que está começando, alguém que de repente não tem indicadores tão sólidos, esse tipo de coisa. Então, assim, para você levantar recurso custa. Acho que essa é a mensagem, assim, que sempre passo. Acaba demorando mais do que a gente imagina. Não acontece em 1 mês, 1 mês e meio, como, infelizmente, algumas vezes, né, se vê por essas informações. Não, foi muito rápido. Não. A verdade cara, 99% das vezes não é tão rápido, tem idas e vindas. Então, veja, até escutando você falou, nossa, com o Itaú tracionou bem. Demorou 1 ano. Né? Exato. Não, exatamente. E eu acho que e por isso o empreendedor tem que ter ali plano A, B, C e D, né? E tentar se planejar, se programar o quanto antes. Eu vou precisar de X milhões daqui a 1 ano. Então, tem que começar a captar agora. É isso. Né? Então, acho que essa programação, esse planejamento, saber bem quanto de recurso vai precisar lá na frente e fazer esses movimentos antecipados e sempre com outras alternativas. Né? O do tracking ali é importantíssimo. Sim, é isso. Muito obrigado pela companhia no episódio de hoje. Fico feliz em poder trazer insights e colaborar na sua jornada. Se você curtiu esse conteúdo, pode assinar gratuitamente nossa newsletter. Você vai receber toda semana um e-mail com conteúdo top sobre esse universo de acesso a capital e captação de recursos. É só entrar no site www.outcast.capital e deixar seu e-mail na caixinha da newsletter. Um abraço.